Você sabe fazer uma ficha catalográfica de uma dissertação de mestrado? Ainda não? Então fica comigo e depois da vinheta, te ensino. Fala, minha galera linda, professora ali na área. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui à tua casa, canal Bíblia Responde. Hoje nós estamos atendendo a solicitação do ou da Tô Aqui, que o pedido foi: como fazer uma ficha catalográfica de uma dissertação de mestrado? Então, vamos embora que você vai começar a entender como a gente vai fazer isso na prática. Eu te pergunto, antes de qualquer coisa, essa regra que a gente vai trabalhar hoje, voltada para a dissertação de mestrado, ela se aplica apenas à dissertação? Não, lógico que não. Ela vai ser aplicada em todo e qualquer trabalho de conclusão de curso, em nível de graduação e nível de pós-graduação. Então, nós iremos aplicar esse mesmo esqueminha para aquele negócio que tu chamas de monografia, mas o nome correto é trabalho de conclusão de curso. Vou também fazer uso na dissertação de mestrado. Vou também fazer uso na tese de doutorado. Então, ela vai se aplicar tanto a TCC quanto dissertação e tese. Beleza? Então, vamos partir para o nosso exercício prático. Nós vamos trabalhar uma dissertação real que foi defendida agora em 2020, ok? Então, de acordo com o que você está vendo aqui, nós temos a capa da nossa dissertação. Então, você observa que na capa nós iremos ter a instituição onde a pessoa defendeu esse material, que é justamente na Universidade Federal do Amazonas, dentro do programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação, que é oferecido pela Faculdade de Informação e Comunicação. Então, por isso que nós temos a hierarquia, uma vez que se trata de pessoa jurídica. Então, nós temos sempre do maior para o menor. Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Informação e Comunicação, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação. Logo abaixo tem o nome da pessoa que defendeu essa dissertação. Então, Maricélia Ferreira dos Santos Paiva. Mais abaixo tem o título da dissertação que foi defendida por Maricélia: a importância dos ecossistemas comunicacionais para a atuação da biblioteca universitária. E ao final, o local e o ano em que esse material foi defendido em uma banca examinadora. Então, Manaus, 2020. Apresentando agora a folha de rosto. Na folha de rosto vai aparecer o complemento das informações, dizendo se isso é em nível de mestrado, de doutorado, ou vai ser um trabalho de conclusão de curso que tu fizeste ao final da graduação ou ao final da especialização. Então, nós temos na parte de cima o nome da pessoa que defendeu, Maricélia Ferreira dos Santos Paiva. Novamente o título. Abaixo do título, a explicação para saber qual é o nível do trabalho. Dissertação. Pronto. Então, eu já sei que isso corresponde a mestrado, uma vez que dissertação se volta para mestrado, tese se volta para doutorado. Essa dissertação foi apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade Federal do Amazonas e apresenta como orientadora, que aparece na parte de baixo também da minha folha de rosto, a doutora Guilhermina de Melo Terra, a que a pessoa aqui vos fala, não é? E, novamente, Manaus 2020. Então, para que você tenha o resto das informações para poder fazer a ficha catalográfica, eu coloquei tudo junto
para você não ter que ficar pulando de lâmina para lâmina. Então, vamos lá, meus amores. O que nós precisamos ter de informação para fazer a bendita ficha catalográfica? A autoria, então está aqui. Autora, Maricélia Ferreira dos Santos Paiva. Orientadora, Guilhermina de Melo Terra. O programa, Pós-Graduação em Ciência da Comunicação, feito pela UFAM. O ano de defesa, 2020. O tamanho da dissertação, uma vez que ela também apresentou numa versão impressa, 31 centímetros. Ela tem 105 folhas. Olha a primeira diferença entre o que eu estou trabalhando com vocês até hoje. Eu coloco página, porque eu tenho uma monografia que a gente chama de livro, não é? O livro, ele tem página porque a gente escreve de um lado e do outro do meu papel. A dissertação, o TCC ou a tese, a gente só escreve na parte da frente. Por isso que eu só tenho folha, ok? Então, 105 folhas. Que foi defendida na UFAM, Polo Manaus. Por isso que o local está Manaus. Tem ilustrações? Sim. Ilustrações coloridas? Sim. Uma coisa que é importante ser colocado é que esse material ele está no repositório da universidade. Por isso que nós colocamos aqui que é disponível justamente no repositório da nossa UFAM, ok? Agora, eu quero que você dá uma paradinha no nosso vídeo, dê a paradinha, tire uma foto dessas informações que você vai precisar, pausa o vídeo, se quiseres tentar antes da gente começar a fazer, para ver se você vai acertar ou não, fique à vontade, ok? Tá? Agora, depois já tirou foto, já pausou o vídeo, já copiou todas as informações necessárias, agora sim, vamos embora fazer a nossa ficha. E agora nós iremos para lá, para o nosso quadro, para colocar literalmente a mão na massa. Let's go? E aí, galera, vamos lá colocar a mão na massa? Então, antes de qualquer coisa, nós sabemos que isso é uma dissertação, tem uma autoria, que é pessoa física. Então, nós temos a Maricélia como sendo a nossa autoria. Então, eu vou entrar pela entrada principal. Até aqui, nenhuma novidade, não é, gente? Quando é entrada principal, cabeçalho, sempre a regra é sobrenome, vírgula, prenome. Então, se eu tenho Maricélia Ferreira dos Santos Paiva, então, automaticamente, a nossa entrada principal, Paiva Maricélia Ferreira dos Santos. Ponto. Terminou a nossa entrada principal. Agora, nós iremos para a área 1, que é constituída pelo título e responsabilidade. Então, o nosso título, a importância, lembrando que nós temos entrada principal, então, o nosso parágrafo sempre abaixo do terceiro espaço. Então, nós temos a importância dos ecossistemas comunicacionais. Não deu mais nesse lado, quando retorna para baixo do primeiro espaço, normalmente do jeito que nós aprendemos. Então, a importância dos ecossistemas comunicacionais para a atuação da biblioteca universitária. Então, para a atuação
da Biblioteca Universitária. Lembrando que como a gente não tem o nome próprio, o nome da biblioteca, então significa que tudo fica em caixa baixa. Terminada a parte do título, vem a responsabilidade, que você automaticamente dá o espaço, coloca a barra inclinada, que é o que considera a parte de responsabilidade, e não pensas. Automaticamente você vai puxar a pessoa que você colocou na entrada principal, arrasta para cá. E aqui, como é responsabilidade, é o inverso, não é o processo de cabeçalho. Então, eu já vou entrar pelo prenome e não mais pelo sobrenome. Beleza? Então, Maricélia Ferreira dos Santos Paiva. Ponto, eu vou colocar mais aqui, ponto, espaço, travessão, espaço, e agora eu não tenho área 2, que é edição, porque isso é uma dissertação. Eu não tenho área 3, porque isso não é um material especial. Então eu já vou para a área 4, que a área 4 é a imprenta. E eu aprendi até agora que imprenta é constituída por 3 elementos. A cidade, onde fica a editora, que vai fazer o processo de publicação daquela obra. Então, a cidade, a editora, o nome da editora e o ano de publicação daquela obra. Isso aqui é uma dissertação, que nós chamamos de fonte primária, ou seja, não passou pela editoração. É diferente se depois daqui a Maricélia vai querer transformar isso em um livro. Aí é outra história. Aí eu vou ter um local, vou ter o nome da editora, vou ter o ano que foi publicado pela editora, com toda certeza. Mas como isso aqui ainda é fonte primária, não passou pela editoração, significa que eu não tenho editora. Então eu não tenho local, porque o local está colado ao nome da editora. E como isso aqui é fonte primária, não tem editora, logo não tem local. Sacou? Então, a minha imprenta, quando eu tenho um TCC, uma dissertação e uma tese, corresponde apenas ao ano de defesa, porque isso eu tenho. O ano de defesa eu tenho. Alguém gritando aqui. Então, o ano de defesa foi 2020. Então, automaticamente, 2020. Acabou a minha imprenta, ok? Tá? Agora, eu vou para a descrição física. Que a minha descrição física sempre é iniciada por quê? Total de página ou total de folha. Nós temos folha, porque isso é uma dissertação. E nós temos 105 folhas. Então, automaticamente, abaixo do terceiro espaço, já que está iniciando o período, o parágrafo, então eu tenho 105 folhas, que ela também apresenta informação, que é ilustrado e colorido, então eu tenho informação adicional. Por isso que eu coloco espaço, 2 pontos, espaço. E os 2 pontos corresponde informação adicional. Essa dissertação é ilustrada, abreviado, vírgula, percebam que vírgula não tem espaço, porque vírgula, ponto e hífen são os 3 símbolos que a gente não faz espaço, símbolo e espaço. O resto, todos têm que ter essa regra pelo AACR2.
tá? Então, é ilustrado com ilustração colorida. Então, tá aqui. Agora sim, eu vou para o tamanho da obra. O símbolo que corresponde a tamanho, ponto e vírgula. Como o ponto e vírgula não é nem vírgula, nem ponto e nem hífen, então espaço, ponto e vírgula, espaço. Então, espaço, ponto e vírgula, espaço e o tamanho da minha obra, 31 centímetros. Não tenho material adicional para colocar o sinal de mais. Não tenho série para colocar ponto, espaço, travessão, abre parêntese, bota a série, né? Não tenho. Então, acabou a minha descrição física. TCC, dissertação e tese, tem duas informações obrigatórias para entrarem aqui nas nossas notas. O nome do orientador ou da orientadora e a categoria do trabalho. Se é um trabalho de conclusão de curso, se é uma dissertação ou se é uma tese, tá? Só que essa dissertação, desculpa, ela está em domínio público. E o domínio é aqui do nosso repositório da nossa universidade. Então, eu acho isso interessante aparecer, porque vai facilitar o meu usuário caso procure esse material online, né? Então, vai lá, tá dizendo o endereço. Então, eu também quero colocar esta informação, que não é obrigatória, mas eu vou querer colocar. E eu vou colocá-la como primeira informação logo, tá? Então, eu vou colocar disponível em, ou eu só posso colocar disponível no repositório institucional da UFAM. Eu posso fazer isso também. E a pessoa procura automaticamente que acha, tá? Então, lembra, até aqui eu não pulei linha nenhuma. Da descrição física para as notas e notas para a pista, eu sou obrigada a pular linha. Então, pula-se uma linha, dá o espaço e eu venho para notas. E aí eu coloco disponível no repositório institucional da UFAM. Guilhermina, é obrigado colocar isso? Não, uma vez que a gente sabe que 99% de todas as dissertações e teses ficam no repositório institucional, então se você acha que isso não é relevante, não tem problema nenhum, ok? Já vai direto para o nome do nosso orientador ou da nossa orientadora. Então, de acordo com o que nós temos aqui, você vai colocar orientação, você escolhe como você vai querer fazer. Eu vou querer colocar orientação. E aí, eu não coloco feminino ou masculino, tá? Orientação. Quem vai decidir isso é a política da biblioteca que você vai trabalhar ou que já trabalha. Não é da tua cabeça que tu vais fazer isso, né? Então, vamos dizer que na minha biblioteca já aparece orientação. Hoje, as pessoas só estão colocando o nome da criatura que orienta. Então, no caso, só Guilhermina de Melo Terra, porque subentende-se que se você está orientando um trabalho de dissertação ou um trabalho, uma tese, um doutorado, automaticamente você tem essa titulação, tá? Mas eu vou colocar do jeito que eu gosto de colocar. Eu ainda sou tradicional. Agora, evidentemente, que você vai ver como é que a tua instituição exige aparecer, tá? Então, como eu ainda sou tradicional, eu coloco professora, doutora, Guilhermina de Melo Terra. Agora, a outra informação que é obrigatória em notas, quando eu tenho esta natureza de fonte de informação. Dizer
A natureza desse material é um TCC, é uma dissertação ou é uma tese? Isso é uma dissertação, então tu tem que colocar dissertação automaticamente ligando a palavra mestrado. Tese ligando a palavra doutorado. Trabalho de conclusão de curso, graduação ou pós-graduação, se é especialização, tá? Ou pode ir direto para a especialização. Então, isso aqui é uma dissertação. Obrigatoriamente fica nesta estrutura, tá, meus amores? Dissertação, abre, mestrado, fecha. E o que você tem que colocar também? Qual é a universidade? Qual é a faculdade? Qual é o instituto que essa dissertação foi defendida? Ela foi defendida na Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal do Amazonas, do maior para o menor. Então, a gente coloca Universidade Federal do Amazonas. Não dá o espaço. Vamos colocar só Amazonas, vírgula, Faculdade de Informação e Comunicação. Isso é que é o obrigatório quando você tem um TCC, uma dissertação ou uma tese. Então, para que a gente possa colocar todas as informações obrigatórias, eu retirei aquela parte opcional e subi mais um pouco o texto para poder ficar mais visível para você olhar, não é? Então, lembrando que em algarismo arábico não é ossada da catalogação, por isso que a gente não trabalha aqui e agora. Nós iremos trabalhar apenas o que é referente ao desdobramento, que é o que nós chamamos de números romanos. O que é obrigatório aparecer aqui quando eu tenho um TCC, uma dissertação ou uma tese? O nome do orientador ou da orientadora, o programa que esse material foi defendido e, evidentemente, o nosso título. Assim sendo, do orientador, aqui não esqueçam que é cabeçalho, sobrenome, vírgula, prenome. Então, eu tenho sobrenome, Terra, vírgula, Guilhermina de Mello. Como eu aqui coloquei professora doutora, que é um título acadêmico, nós aprendemos que quando tem título acadêmico, a gente obedece e coloca o título acadêmico. Então, professora doutora, terminei a orientação. Agora, eu preciso colocar a universidade, que na verdade é num programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação, que está dentro da Faculdade de Informação e Comunicação, que está dentro da Universidade Federal do Amazonas. Eu posso fazer a entrada direta, colocando UFAM, ponto, Faculdade de Informação e Comunicação, ponto, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Comunicação. Ou eu faço uma entrada indireta, porque o PPG-SECOM, que é esse programa que a Maricélia defendeu, só existe na FIC, só existe na Faculdade de Informação e Comunicação. Então, da universidade, eu já parto direto para o nome do programa, que a gente chama isso de entrada indireta. Então, a gente já pode fazer isso. Então, no número 2, eu vou respeitar a entrada de pessoa jurídica, portanto, tem a hierarquia e a partir do primeiro ponto, tudo em negrito ou itálico ou sublinhado, não é? Então, Universidade
Federal do Amazonas. Ponto. Programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação. Lembrando que, obrigatoriamente, a partir do nosso ponto, tudo sublinhado, negrito ou itálico. Fiz o programa. E por último, agora sim, responsabilidade, já entrei pela Maricélia, uma para o nosso título. Então, número 2, número 3, título. Agora sim, meus amores, ficha acabada. Então, só recapitulando, toda vez que tivermos o nosso TCC, dissertação ou tese, obrigatoriamente a parte inicial é igual como nós aprendemos até hoje com a nossa monografia, né, que a gente chama de livro. Então, entrada principal, o nosso título, a nossa responsabilidade. A única coisa que vai mudar é a minha imprenta, uma vez que esse material se encontra ainda sobre a forma primária. Logo, não tem editora. Se não tem editora, não tem local. Mas eu tenho um ano de defesa. Por isso que a imprenta, para esta categoria, para esta fonte de informação, é apenas a nossa data da defesa. A descrição física é do jeito que nós aprendemos normalmente. E notas, eu tenho 2 elementos obrigatórios: a orientação e a natureza desse material. Se é um trabalho de conclusão de curso, se é uma dissertação ou se é uma tese. Se eu coloco a palavra dissertação, ela casa com mestrado. Se eu coloco a palavra tese, ela casa com doutorado. Se eu coloco o trabalho de conclusão de curso, ela vai casar com graduação ou diretamente especialização. E em seguida, o nome do programa, da faculdade, do instituto ou da universidade que você defendeu esse material. E aí, quando chega na área da pista, o que nós temos obrigatoriamente que colocar? O nome do orientador ou da orientadora, o nome do programa, porque eu também posso fazer busca pela instituição onde esse material se encontra, e o terceiro é pelo título, uma vez que eu já entrei pela minha entrada principal. Ok, meus amores? Tá? Então, por aqui a gente vai saindo para dar tempo de você copiar esse material. Por aqui eu saio. Tchau, tchau! E por aqui nós vamos ficando, gente boa. Se caso você gostou do que viu, do que ouviu, não esquece, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e nos siga nas redes sociais. Ah, e compartilha esse vídeo. Se ele é bom para você, ele vai ser bom para o teu colega ou para a tua colega também. Fique bem, fique em paz, fique com Deus e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!